A gente fala agora da medida provisória de compensação à desoneração da folha de pagamento. Entre os setores que reagiram mal à medida está a indústria. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria pontuou que o impacto negativo para o setor será de 29 bilhões neste ano e 60 bilhões em 2025. Sobre esse assunto, falamos agora com Mário Sérgio Teles, que é superintendente da Confederação Nacional da Indústria. Boa tarde, Mário. Obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Eu gostaria que você destacasse qual seria o tamanho do impacto dessa medida para o setor industrial. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá, todos que nos assistem. O impacto é enorme, né? Essa medida, para esse ano, a estimativa do governo são de quase 30 bilhões de reais em vedação de crédito por parte das empresas, aquelas que têm crédito presumido, né, que não vão ter direito a pedir esses créditos presumidos de volta, o ressarcimento, e também para aquelas que acumulam créditos e usam esses créditos para pagar débitos de outros tributos federais. Então, o impacto é muito grande, de 30 bilhões, como eu coloquei, e a questão maior é que isso prejudica a competitividade das empresas brasileiras, prejudica a exportação, prejudica investimentos e, com isso, prejudica o próprio crescimento da economia brasileira. Agora, eu queria que o senhor explicasse também o que quer dizer as medidas jurídicas e políticas informadas como resultado pela CNI. Já houve algum diálogo com o governo sobre essa medida? Olha, as medidas, a CNI vai, como você bem colocou, Tainá, estamos estudando possíveis medidas jurídicas contra essa MP. É muito recente, né? Ela foi divulgada há 48 horas atrás, um pouco mais, então ainda estão sendo estudadas. E, obviamente, nós vamos discutir com o Executivo e também vamos levar a nossa posição, na verdade já levamos a nossa posição ao Congresso, e as discussões vão se estender e a gente espera uma compreensão por parte do Poder Executivo de que a medida realmente ela não é adequada, ela é bastante equivocada e, eventualmente, com a intervenção do Parlamento. A gente aposta muito nesse diálogo com o Executivo e com o Parlamento. E, se não for possível, obviamente, nós vamos ter que acionar todas as medidas possíveis e vamos ter que também trabalhar no Judiciário. Superintendente, o senhor fala de um impacto geral de 24 bilhões. A CNI tem algum levantamento de quais seriam os setores industriais mais atingidos pela medida? Olha, na questão da vedação, do ressarcimento de quem tem crédito presumido, isso está bem claro, né? São os setores petroquímico, o setor de medicamentos e uma série de setores da indústria de alimentos, né? Soja, uma série de setores que são aqueles que têm, em alguma situação, esses créditos presumidos e que não vão poder mais pedir o ressarcimento. E vale a gente lembrar que se eles pedem o ressarcimento, é justamente porque não tem como compensar esses créditos, que são setores, muitas vezes, exportadores ou que têm aqui no nosso mercado, vendem aqui internamente no Brasil, mas com alíquota zero. Então, na proibição do ressarcimento, está claro. Na vedação da compensação dos saldos credores com outros tributos federais, aí o efeito ele é sobre diversos setores industriais, né? Setores exportadores, né? E aí a gente tem na indústria vários setores que exportam, tendem a gerar saldos credores e agora não vão ter como compensar esses saldos para pagar, eu enfatizo esse ponto. As empresas usam saldo credor. O que é saldo credor? É um pagamento de imposto que foi feito a maior, né? Elas usam para pagar débitos. E isso é muito natural, não há nenhuma distorção
de que alguém que tem um crédito com outra pessoa que faça um abatimento, né? Eu tenho um crédito e eu devo alguma coisa a alguém, eu posso fazer a compensação. O que essa medida está dizendo, as empresas têm um crédito com o governo e vão ter que pagar débitos com esse próprio governo com o qual elas têm um crédito. A gente vai chamar Fernando Nakagawa para fazer uma pergunta, nosso analista de economia. Naka. Obrigado, Tainá. Mário, eu queria te ouvir sobre o impacto, o senhor já mencionou a estratégia jurídica, política, mas queria falar do dia a dia de uma indústria, das empresas. Quando, no ano passado, o empresário industrial fez o planejamento para 2024, ele contava com esses créditos. Na impossibilidade de utilizar os créditos, resta ao industrial, ao empresário, fazer o quê? Aumentar preço, demitir, o que ele faz? Fernando, o impacto é muito grande. Como você colocou, já estava no planejamento e as empresas usam esses créditos para pagar débitos tributários. Na medida que os créditos não vão poder mais ser usados para pagar esses débitos, o primeiro impacto sobre as empresas é que elas vão ter que usar outros recursos para fazer o pagamento dos tributos. E muitas vezes as empresas precisam recorrer ao sistema financeiro para obter esses recursos, para capital de giro, né? Então, o impacto imediato é sobre o custo das empresas que vão ter que recorrer ao sistema financeiro, em muitos casos, para se financiar e pagar esses tributos. E aí vale a gente lembrar que, atualmente, o custo para capital de giro para as empresas, em média, está em 20,5% ao ano, 1,57% ao mês, né? Isso na média, tá? Incluindo, obviamente, grandes empresas. E lembrando que médias empresas que estão nesse regime, por exemplo, do lucro real, acima de 78 milhões de reais, não são grandes empresas, são médias. Elas vão ter que recorrer ao sistema financeiro e terão um custo, inclusive, muito maior do que essa média que eu estou colocando, porque aqui tem o preço, tem o custo das grandes empresas. Falar em aumento de preço é possível, sempre que você tem um aumento de custo, de acordo com as condições de mercado, as empresas têm que tentar passar isso para o preço, porque senão podem se tornar não lucrativas. Nós esperamos, então, que a indústria chegue a um bom acordo com o governo e não precise judicializar. Nós conversamos com Mário Sérgio Teles, que é superintendente de economia da Confederação Nacional das Indústrias. Muito obrigado pela entrevista esclarecedora, superintendente. Obrigado, Gustavo, Tainá, Fernando. Nós também esperamos resolver essa situação da melhor forma possível.